Meu nome é Gilberto Cisneiros Filho e na aula de hoje eu vou apresentar uma visão geral sobre requisitos de software e discutir os processos envolvidos na descoberta e documentação desses requisitos. No final dessa aula, você irá entender os conceitos de requisitos de usuário e sistema e por que esses requisitos devem ser escritos de maneiras diferentes. Entender as diferenças entre requisitos funcional e não funcional. Entender como requisitos podem ser organizados no documento de requisitos. Entender as principais atividades da engenharia de requisitos, tais como elicitação, análise e validação e o relacionamento entre essas atividades. Entender por que o gerenciamento de requisitos é necessário. E como ele dá suporte a outras atividades da engenharia de requisitos. Nessa aula, nós vamos apresentar uma visão tradicional de requisitos em vez de requisitos em processos ágeis. Para a maioria de sistemas de grande porte, isso ainda é o caso. Pois há uma fase clara e identificável de engenharia de requisitos antes que a implementação do sistema comece. A saída é um documento de requisitos que pode ser parte do contrato do desenvolvimento do sistema. Esses requisitos são depois expandidos em mais detalhes. As abordagens ágeis usam uma elicitação concorrentemente dos requisitos à medida que o sistema está sendo desenvolvido. Esse tipo de Esta aula está dividida nos seguintes tópicos: requisitos funcional e não funcional, o documento de requisitos de software, especificação de requisitos, processos de engenharia de requisitos, elicitação e análise de requisitos, validação de requisitos, gerenciamento de. Os requisitos para um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que ele fornece e as restrições na sua operação. Esses requisitos refletem as necessidades dos clientes para com o sistema que serve para um determinado propósito, tais como controlar um dispositivo, fazer um pedido, ou encontrar uma informação. O processo de achar, analisar, documentar e checar esses serviços e restrições é chamado de engenharia de requisitos. Termo requisitos não é usado consistentemente na indústria de software. Algumas vezes, um requisito é uma sentença abstrata de alto nível de um serviço que o sistema deve fornecer ou uma restrição sobre um sistema. No outro extremo, ele é uma definição formal detalhada de uma função do sistema. Por que existe essa diferença? Isso é inevitável, pois requisitos podem tanto servir de base para uma proposta de um contrato. Portanto, devem ser abertos à interpretação. Como podem servir de base para o próprio contrato. Portanto, devem ser definidos em detalhe. Por exemplo, se uma companhia deseja receber propostas para um contrato para um desenvolvimento de um projeto de software de grande porte, ela deve definir suas necessidades numa maneira abstrata de forma que uma solução não é pré-definida. Os requisitos devem ser escritos de forma que vários contratantes podem dar lances para o contrato, talvez oferecendo formas diferentes de atender às necessidades da organização. Uma vez o contrato tinha sido escolhido, o contrator deve escrever uma definição do sistema para o cliente em mais detalhes de forma que o cliente entenda e possa validar o que o software irá fazer. Ambos documentos podem ser chamados de documentos. Alguns dos problemas que surgem durante o processo de engenharia de requisitos são o resultado de não fazer uma separação clara entre estes diferentes níveis de descrição. Nós vamos distingui-los eles usando o termo requisitos de usuário, que significa requisitos abstratos de alto nível, e requisitos de sistema, que significa descrições detalhadas do que o sistema deve fazer. Requisitos do usuário e do sistema que vamos definir da seguinte forma: requisitos de usuário são sentenças, em linguagem natural mais diagramas, de quais serviços o sistema é esperado fornecer para os usuários do sistema e restrições no qual ele deve operar, e requisitos de sistema são descrições mais detalhadas das funções do sistema, serviços e restrições operacionais que definem o que deve ser implementado. Assim pode ser parte de um contrato entre o cliente e contratador. A figura no slide ilustra a distinção entre requisitos de usuário e requisitos de sistema para um sistema de gerenciamento de pacientes. A figura mostra como um requisito de usuário pode ser expandido em vários requisitos do sistema. Você pode ver na figura que o requisito do usuário é bastante geral e os requisitos do sistema fornecem uma informação mais específica sobre os serviços e funções do sistema que vai ser implementado. A figura no slide mostra possíveis leitores dos requisitos de usuário e do sistema.
Você precisa escrever requisitos em diferentes níveis de detalhe porque diferentes leitores usam eles de formas diferentes. Os leitores dos requisitos de usuário não estão normalmente preocupados com como o sistema será implementado e pode ser, por exemplo, gerentes que não estão interessados nas facilidades do sistema. Os leitores dos requisitos do sistema precisam conhecer mais precisamente o que o sistema irá fazer porque eles estão preocupados com como o sistema irá suportar o processo de negócio ou porque eles estão envolvidos na implementação do sistema. Requisitos de sistemas de software são frequentemente classificados como requisitos funcionais e não funcional. Requisitos funcionais são sentenças dos serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas particulares, e como o sistema deve se comportar em situações particulares. Em alguns casos, os requisitos funcionais podem também declarar explicitamente o que o sistema não deve fazer. Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Eles incluem restrições de tempo, restrições no processo de desenvolvimento, e restrições impostas por padrões. Requisitos não funcionais normalmente aplicam-se ao sistema como um todo, em vez de características individuais ou serviços. Na realidade, a distinção entre os diferentes tipos de requisitos não é tão clara como essas definições simples sugerem. Um requisito de usuário preocupado com segurança, por exemplo, uma sentença limitando o acesso a usuários não autorizados, pode parecer ser um requisito não funcional. Contudo, quando desenvolvido em mais detalhe, esse requisito pode gerar outros requisitos que são claramente funcional, tais como a necessidade de incluir facilidades de autenticação de usuário no sistema. Requisitos de domínio são derivados do domínio da aplicação do sistema, em vez das necessidades específicas dos usuários do sistema. Eles podem ser requisitos funcionais novos por si próprios, restringindo requisitos funcionais existentes, ou definindo como computações particulares devem ser executadas. O problema com requisitos de domínio é que engenheiros de software podem não entender as características do domínio no qual o sistema opera. Eles frequentemente podem não dizer se ou não um requisito de domínio está faltando ou se existe um conflito com outros requisitos. Isso mostra que requisitos não são independentes e que requisitos frequentemente geram ou restringem outros requisitos. Portanto, os requisitos do sistema não apenas especificam os serviços e características do sistema que são requeridas, eles também especificam a funcionalidade necessária para garantir que os requisitos funcionais para um sistema descrevem o que o sistema deve fazer. Esses requisitos dependem do tipo de software que está sendo desenvolvido, os usuários esperados do software, e a abordagem geral tomada pela organização quando escrevendo os requisitos. Quando expresso como requisitos do usuário, requisitos funcionais são normalmente descritos de uma forma abstrata que pode ser entendida pelos usuários do sistema. Contudo, requisitos funcionais do sistema mais específicos descrevem as funções do sistema, suas entradas e saídas, exceções, etc., em detalhe. Requisitos funcionais do sistema variam de requisitos gerais cobrindo o que o sistema deve fazer a requisitos bem específicos refletindo formas locais de trabalho ou sistema existentes da organização. Que são requeridas, eles também especificam a funcionalidade necessária para garantir que esses serviços e características são entregues corretamente. Esse slide mostra alguns exemplos de requisitos funcionais para o sistema MHCPMS, usado para manter informação sobre os pacientes recebendo tratamento por problemas de saúde mental. Os requisitos são: um usuário deve ser capaz de pesquisar a lista de consultas para todas as clínicas. O sistema deve gerar a cada dia, para toda a clínica, uma lista de pacientes que são esperados para atender às consultas daquele dia. Cada membro da equipe usando o sistema deve ser identificado unicamente pelo seu número de empregado de 8 dígitos. Esses requisitos funcionais de usuário definem facilidades específicas a serem fornecidas pelo sistema. Eles foram retirados do documento de requisitos do usuário e eles mostram que requisitos funcionais podem ser escritos em níveis diferentes de detalhe. Por exemplo, veja o contraste entre os requisitos. Imprecisão na especificação de requisitos é a causa de vários problemas na engenharia de software. É natural que um desenvolvedor de sistema interprete um requisito ambíguo de forma que se implica a sua implementação. Contudo, frequentemente isso não é o que o cliente quer. Requisitos novos têm que ser estabelecidos e mudanças feitas no sistema. Naturalmente, isso atrasa a entrega do sistema e o custo aumenta. Por exemplo,
O primeiro exemplo de requisitos para o MHCPMC declara que um usuário deve ser capaz de pesquisar através de uma lista de consultas em todas as clínicas. A razão para esse requisito é que os pacientes com problemas de saúde mental são algumas vezes confusos. Eles podem ter uma consulta numa clínica, mas ir para uma clínica diferente. Se eles têm uma consulta, elas irão ser registradas como sendo atendidas, independentemente da clínica. O membro da equipe médica especificando isso pode esperar que pesquisar significa que, dado um nome de paciente, o sistema procura por aquele nome em todas as consultas de todas as clínicas. Contudo, isso não está explícito nos requisitos. Desenvolvedores de sistema podem interpretar o requisito de uma forma diferente e podem implementar uma pesquisa de forma que o usuário tem que escolher uma clínica e depois executar a pesquisa. Isso obviamente irá em princípio, a especificação de requisitos funcional de um sistema deve ser ambas completa e consistente. Completude significa que todos os serviços requeridos pelo usuário devem ser definidos. Consistência significa que requisitos não devem ter definições contraditórias. Na prática, para sistemas grandes e complexos é praticamente impossível alcançar consistência e completude. Uma razão para isso é que é fácil cometer erros e omissões quando escrevendo especificações para sistemas complexos. Uma outra razão é que vários stakeholders em sistemas grandes. Um stakeholder é uma pessoa ou papel que é afetador pelo sistema de alguma forma. Stakeholders têm diferentes e frequentemente inconsistentes necessidades. Essas inconsistências podem ser não tão óbvias quando são especificados primeiramente, de forma que requisitos inconsistentes são incluídos na especificação. O problema pode apenas emergir depois de uma análise mais profunda ou depois que o sistema. Requisitos não funcionais, como o nome sugere, são requisitos que não são diretamente preocupadas com serviços específicos entregues pelo sistema por seus usuários. Elas podem relacionar propriedades do sistema emergente, tais como confiabilidade e tempo de resposta. Alternativamente, eles podem definir restrições sobre a implementação do sistema, tais como capacidade de dispositivos de I, ou a representação de dados usados nas interfaces com outros sistemas. Requisitos não funcionais tais como performance, segurança, ou disponibilidade, usualmente especificam ou restringem características do sistema como um todo. Requisitos não funcionais são normalmente mais críticos do que requisitos funcionais individuais. Usuários do sistema podem normalmente achar outras maneiras para terem suas necessidades satisfeitas acerca de funções que não atendam realmente suas necessidades. Contudo, falhar atender um requisito não funcional pode significar que todo o sistema não pode ser usado. Por exemplo, se um sistema para uma aeronave não atende seus requisitos de confiabilidade, ele não será certificado como segurança para operação. Se um sistema de controle embarcado falha atender seus requisitos de performance, as funções de controle não irão operar corretamente. Apesar que é frequentemente possível identificar quais componentes do sistema implementam requisitos funcionais específicos, componentes de formatação implementam requisitos relacionados à geração de relatórios. É normalmente mais difícil relacionar componentes a requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais surgem através das necessidades dos usuários, por causa das restrições de orçamento, políticas organizacionais, a necessidade de interoperabilidade com outros software ou sistema de hardware, ou fatores externos tais como regulamentações de segurança. Essa figura mostra uma classificação de requisitos não funcionais. Você pode ver do diagrama que requisitos não funcionais podem vir das características de software e os requisitos de produto, da organização desenvolvendo o software, requisitos organizacionais, ou de fontes externas. A implementação desses requisitos pode ser distribuída através do sistema. Há duas razões para isso. Requisitos não funcionais podem afetar a arquitetura geral de um sistema, em vez de componentes individuais. Por exemplo, para garantir que os requisitos de performance são satisfeitos, você tem que organizar o sistema para minimizar comunicações entre os componentes. Um único requisito não funcional, tais como gerenciamento de segurança, pode gerar um número de requisitos funcionais relacionados que define os serviços do sistema novo que são requeridos. Além disso, ele também pode gerar requisitos que restringem os requisitos existentes. Requisitos não funcionais podem ser classificados em requisitos de produto,
Requisitos organizacionais e requisitos externos. Os requisitos de produto não funcionais especificam ou restringem o comportamento do software. Exemplos de requisitos de produto incluem requisitos de performance que especificam quanto rápido o sistema deve executar e a quantidade de memória requerida para rodar o sistema. Requisitos de confiabilidade que definem a taxa de falha aceitável. Requisitos de segurança e usabilidade. Os requisitos organizacionais são requisitos do sistema mais gerais derivados das políticas e procedimentos na organização do cliente e do desenvolvedor. Exemplos de requisitos organizacionais incluem requisitos de processo operacional que definem como o sistema será usado, requisitos de processo de desenvolvimento que especificam a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento ou padrões do processo a serem usados e requisitos de ambiente que especificam o ambiente de operação do sistema. Os requisitos externos são aqueles que são derivados de fatores externos do sistema e seu processo de desenvolvimento. Isso pode incluir requisitos regulatórios que definem o que deve ser feito para o sistema ser aprovado para uso por um regulador, por exemplo um banco central. Requisitos legislativos que devem ser seguidos para garantir que o sistema opera dentro da lei e requisitos éticos que garantem que o sistema será aceitável para seus usuários. Essa figura mostra exemplos de requisitos de produto, organizacional e externos para o sistema MHCPMS. O requisito de produto é um requisito de disponibilidade que define quando o sistema tem que estar disponível e o tempo de inatividade permitido para cada dia. Ele não diz nada sobre a funcionalidade do MHCPMS e claramente identifica uma restrição que tem que ser considerada pelos projetistas do sistema. O requisito organizacional especifica como os usuários devem se autenticar no sistema. A autoridade de saúde que opera o sistema está mudando para um procedimento de autenticação padrão para todos os software onde, em vez de usuários terem um login, eles passam sua carteira de identificação através de um leitor para se identificarem. O requisito externo é derivado da necessidade que o sistema esteja em conformidade com a legislação de privacidade. Um problema comum com requisitos não funcional é que usuários ou clientes frequentemente propõem esses requisitos como objetivos gerais, tais como fácil de usar, habilidade do sistema se recuperar de falhas, ou resposta de usuário rápida. Objetivos definem boas intenções, mas causam problemas para os desenvolvedores do sistema, à medida que eles deixam escopo para interpretação e posterior disputa uma vez o sistema é entregue. Um objetivo é uma intenção geral do usuário. Por exemplo, facilidade de uso. Objetivos são úteis para desenvolvedores, pois eles exprimem as intenções dos usuários do sistema. Requisitos não funcionais podem ser muito difíceis de exprimir precisamente e requisitos imprecisos podem ser difíceis de verificar. Um requisito não funcional verificável deve ser uma sentença usando alguma medida que pode ser objetivamente testada. Por exemplo, o objetivo do sistema: o sistema deve ser fácil de usar pelos membros da equipe médica e deve ser organizado de forma que erros do usuário são minimizados. É uma típica forma de como o gerente pode expressar requisitos de usabilidade. Você pode reescrever esse objetivo para ser expresso como um requisito não funcional testável da seguinte forma: membros da equipe médica devem ser capazes de usar todas as funções do sistema depois de 4 horas de treinamento. Depois desse treinamento, o número médio de erros feitos por usuários experientes não deve exceder 2 horas de uso do sistema. Requisito não funcional testável. É impossível verificar objetivamente o objetivo do sistema, mas na descrição como requisitos não funcional testável você pelo menos inclui instrumentação de software para contar os erros feitos pelos usuários quando eles estão testando o sistema. Sempre que possível, você deve escrever requisitos não funcionais quantitativamente de forma que eles possam ser testados. Essa figura mostra métricas que você pode usar para especificar propriedades do sistema não funcional. Você pode medir essas características quando o sistema está sendo testado para checar se ou não o sistema satisfez os seus requisitos não funcionais. Na prática, clientes para um sistema normalmente acham que é difícil traduzir seus requisitos para requisitos que podem ser medidos. Para alguns objetivos, tais como manutenibilidade, não há métricas que podem ser usadas. Em outros casos, ainda quando especificação quantitativa é possível, clientes podem não ser capazes de relacionar as suas necessidades às suas especificações. Eles não entendem o que algum número definindo a confiabilidade requerida significa em termos das experiências diárias deles com sistemas de computação. Além disso,
O custo de objetivamente verificar requisitos pode ser muito alto e clientes pagando pelo sistema podem pensar que esses custos não são justos. O domínio operacional do sistema impõe requisitos sobre o sistema. Por exemplo, um sistema de controle de trens leva em conta características de freagem para condições de tempo diferentes. Se um requisito de domínio não for satisfeito, pode impedir o funcionamento do sistema. Esse slide mostra um requisito para um sistema de proteção de trem que descreve como a desaceleração do trem deve ser calculada. É difícil para uma pessoa que não é especialista entender as implicações disso e como isso é relacionado com outros requisitos. Requisitos podem ter problemas de entendibilidade, pois requisitos são expressos na linguagem do domínio da aplicação, o que é frequentemente não entendido pelos engenheiros desenvolvedores do sistema. Requisitos podem ter problemas de implicitude, pois os especialistas do domínio compreendem a área tão bem que eles não pensam em tornar os requisitos de domínio explícitos. Os pontos-chave discutidos nessa aula foram: requisitos para sistemas de software definem o que o sistema deve fazer e restrições sobre sua operação e implementação. Requisitos funcionais são sentenças dos serviços que o sistema aqui deve fornecer ou são descrições de como alguma computação deve ser executada. Requisitos não funcional devem restringir o sistema que está sendo desenvolvido e o processo de desenvolvimento que está sendo usado. Eles normalmente relacionam as propriedades emergentes do sistema e, portanto, aplicam